E aí, galerinha, tudo em paz? Espero que sim. Hoje a nossa aula é rapidinha, é apenas uma introdução de um novo capítulo. Então, muito atento, conteúdo novo. Vamos lá? Sem perder tempo. Nosso quadro branco. Show! E aí, o que é que vamos começar a estudar na aula de hoje? Lembrando que hoje é apenas uma introdução, é uma aula rápida, só para vocês saberem qual é o assunto e só o início desse capítulo. O que vamos estudar a partir dessa aula é justamente um período chamado colonial. Estamos aí na história do Brasil, estudando um período chamado colonial. Por isso que eu coloquei aí, ó, assunto Brasil colonial. E aí? A primeira informação que vocês precisam ter é que a história do Brasil ela é dividida em 3 fases. A primeira fase é justamente o período chamado colonial. Vou colocar a data, mas lembrando que vocês não são obrigados a decorar a data. O período colonial ele começa com a descoberta do Brasil, em 1500, até a nossa independência, 1822. Quando o Brasil conquistou a independência, entramos aí no chamado Império. Brasil Império. O Império ele começa com a independência do Brasil, em 1822, e vai até 1889. Por quê? Porque em 1889, o Brasil vai se declarar uma república, proclama a sua república. E aí entramos na terceira e atual fase, chamada república. Começa em 1889 e vai até o governo atual. Então, está aí as 3 fases da história do Brasil. O que vamos começar a estudar na aula de hoje é justamente o chamado período colonial. É esse período que vamos começar, apenas a introdução. E aí, para você entender o período colonial, você vai ter que entender essa observação que eu coloquei aí, ó. Metrópole e colônia. Como assim? Você tem que saber o que é isso, o que é uma metrópole, o que é uma colônia. Metrópole é a figura do conquistador. É o conquistador. Já a colônia é aquilo que vai ser conquistado. Se existe o conquistador, existe também aí aquilo que foi conquistado. No caso, como estamos falando da história do Brasil, o Brasil ele foi uma colônia. Ele foi conquistado. E quem foi que conquistou o Brasil? O nosso conquistador, a nossa metrópole, foi justamente Portugal. Portugal é a nossa metrópole. Então tá aí. Por isso, a ideia de Brasil colonial é a época em que o Brasil foi conquistado, foi dominado, pertencíamos a uma metrópole. Essa metrópole era justamente Portugal. E aí? O Brasil colonial ele vai se dividir em 2 momentos. O primeiro momento é um período chamado pré-colonial. E o segundo momento é um período chamado colonial. Então, tá aí as 2 fases do Brasil colonial. Antes de entrar realmente no período colonial, existe aí um tal de um período pré-colonial. Professor, o que foi esse período colonial? O que é que eu tenho que saber? Eu vou colocar a data, lembrando que a data é apenas título de curiosidade. Nenhum aluno é obrigado a decorar a data. O período pré-colonial, eles são os 30 anos iniciais da história do Brasil, 1500 a 1530. Qual é a palavra-chave? Falou em período pré-colonial, você vai ter que lembrar da palavra abandono. Foi o período em que o Brasil foi abandonado por Portugal.
Portugal não deu nem moral para o Brasil. Por quê, professor? Quais os motivos que levaram a esse abandono? Por que Portugal, nesse período, não olhou para o Brasil? 3 motivos podem explicar isso. O primeiro, eu vou colocar aqui, ó, não ou. Já estudamos já o mercantilismo. O mercantilismo tinha uma das práticas chamada metalismo, onde a riqueza de um país é medida pela quantidade de metais preciosos. Então, quando Portugal chegou aqui, a primeira coisa que eles procuraram na nossa terra foi ouro. E eles não encontraram esse ouro inicialmente aqui no Brasil. Só foram encontrar ouro no Brasil muito tempo depois, que ainda vamos estudar lá na frente. Então, não ter encontrado ouro no Brasil justifica o abandono. O segundo motivo eram as especiarias. Portugal lucrava muito dinheiro com as especiarias nas Índias. Então, Portugal já tinha um negócio que era sucesso. Você acha que Portugal vai deixar esse negócio para investir no Brasil? Não sabe nem se dá certo? É claro que não. Então, Portugal, por lucrar com as especiarias, justifica aí Portugal não olhar para o Brasil nesse momento. Ah, eu estou ganhando dinheiro com as Índias, deixo o Brasil aí de lado. Depois eu cuido do Brasil. E um terceiro motivo seria o canibalismo. Muitas tribos aqui no Brasil tinham o hábito de comer carne humana. Então, os índios, eles olhavam para o português e falavam, vou te comer, aos portugueses. Cruz credo. Não, quero isso não. Então, canibalismo, o ato de comer carne humana, os índios, muitos índios no Brasil tinham esse ritual, gerou um medo. Os portugueses, eu lá vou para aquela terra onde os índios podem querer ir comer, não, alimentar. Não rola não, não quero, não vou para o Brasil. Então, o canibalismo justifica também um abandono. Mas cuidado, apesar do abandono, tem um produto que chamou a atenção dos portugueses. Esse produto é justamente o pau-brasil. Professor, pau-brasil? Como assim? O pau-brasil, ele oferece uma tinta de coloração avermelhada. E essa tinta, ela gerava muito dinheiro para os portugueses. Então, o pau-brasil é um produto que chamou a atenção dos portugueses, que vão ganhar dinheiro com isso, retirando essa madeira aqui do Brasil, para tirar essa tinta e vender lá no mercado europeu. Mas, para ter o pau-brasil, eu preciso ter uma mão de obra. A principal mão de obra do período colonial será a mão de obra dos índios. Os índios, eles serão os principais trabalhadores do Brasil nesse período chamado pré-colonial, em uma atividade chamada de escambo. Professor, o índio era escravo? Não, era por meio do escambo. E o que é o escambo? O escambo é a troca comercial. Como é que funciona isso? O europeu, o que era que ele queria? O europeu, o português, ele quer o pau-brasil. Ele quer o pau-brasil. E aí o que é que acontece? Ah, eu quero o pau-brasil. Quem é que vai pegar essa madeira? O índio. Como é que eu vou conseguir fazer com que o índio trabalhe para mim? Através do escambo. Eu dou algo em troca. O índio passa o dia todinho extraindo o pau-brasil, entrega para o português no final dá um chaveiro, uma especiaria, uma roupa. Então isso se chama escambo, é você fazer uma troca comercial. O índio entregava o pau-brasil, em troca ele recebia um chaveiro, um tecido, uma especiaria, ele recebia um espelho, algo em troca. Beleza? De boa? Pronto. Isso é o período pré-colonial, de forma resumida. Já o período colonial,
Ele é o período que começa a partir de 1530 e vai até a nossa independência, 1822. Qual é a palavra-chave? A palavra-chave é povoar, ou eu posso usar o termo colonizar, tá no mesmo. É o período em que Portugal resolve olhar para o Brasil. Se lá no período pré-colonial os portugueses abandonaram o Brasil, aqui é o contrário. Eles vão ter que olhar para o Brasil, dar uma satisfação aqui para os nossos territórios. Por que que Portugal muda de ideia? Antes ele abandona, agora ele quer cuidar. O motivo é a ameaça estrangeira. Principalmente a ameaça dos franceses. Os franceses começaram a olhar para o Brasil assim, ó, os portugueses não querem o Brasil, não. Se eles não querem, eu quero. Se tu não cuida, eu cuido. Então, os franceses começaram a querer dominar o nosso território. E, óbvio, Portugal não vai aceitar isso. Então, Portugal, com medo de perder essas terras, as terras brasileiras, resolve povoar, colonizar o Brasil para afastar a ameaça estrangeira, principalmente a ameaça dos franceses. Se lá no período pré-colonial o principal produto é o pau-brasil, aqui vai ser o açúcar. O açúcar é o destaque do período colonial. O açúcar, ele era tão valioso naquele momento que ele era chamado de ouro branco. É um produto muito valioso. Por isso chamar ouro branco. E temos que ter aí a principal mão de obra. A principal mão de obra é a mão de obra dos negros na condição de escravos. Então, olha a diferença. Lá no pré-colonial, abandono. No colonial, povoar, colonizar. No pré-colonial, o destaque é o pau-brasil. No colonial, o açúcar. No pré-colonial, a principal mão de obra dos índios, por meio do escambo, da troca comercial. Já no colonial, a principal mão de obra, os negros na condição de escravos. Beleza? Espero que tenham gostado. Fique com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.